Olá, olá, tudo bem, gente? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Começando 2025, né? Numa nova série de vídeos aqui. A gente já tem mais ou menos uns 1.500 vídeos no canal aqui no Memória Capixaba. Estamos crescendo devagarzinho, né? Até porque a história, a gente tem que ser honesto, né? A história do Espírito Santo não tem relevância, a não ser que a gente nunca teve relevância no cenário nacional. Nunca. Né? A não ser quando acontece alguma coisa desastrosa, assim, um crime muito hediondo, ou não sei, uma chacina, ou uma enchente terrível, ou sei lá, algum desabamento, como já teve aqui, várias vezes já aconteceu, enchentes já várias, né, desde os anos registrados, né, desde os anos 30, a primeira enchente registrada lá em 1934 pelos jornais, 37 e tal, de 79, que foi enorme enchente, agora 2014 também, né? Muita chuva, chuvas e enchentes, aí é cenário nacional, aí o pessoal fala no Espírito Santo, mas normalmente não, né? E a gente fica triste, né? Porque a gente ama o Estado, ele tem uma história ligada diretamente às grandes navegações, ao Tratado de Tordesilhas, às nossas ilhas e o nosso litoral, o tráfico negreiro, as grandes navegações, a pirataria. Tá? O Espírito Santo está intrinsecamente envolvido em toda essa história. Até porque nós estamos ali entre as duas capitais do Brasil, né, entre Salvador e Rio de Janeiro. Nós somos um contraforte para as Minas, as Minas Gerais, né, da exploração do ouro, prata e pedras preciosas, né, das Minas Gerais e tudo. Então o Espírito Santo está sempre no meio de todo o problema político, colonial, financeiro, econômico do Brasil, né? Mas ele não tem essa relevância. Eu culpo isso, eu culpo muito os políticos capixabas, que sempre foram políticos muito medíocres, né? Medianos, muito medíocres. Medíocre que eu digo mediano, né? Nunca houve um político assim de expressão nacional que tivesse feito a diferença. Um homem, por exemplo, como Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, por exemplo, aquele cara que brigava pela Bahia, brigava mesmo, com unhas e dentes, né? Aquele político, ferrenho político, né? Nós nunca tivemos, né? Nunca tivemos, o Espírito Santo sempre foi esse marasmo, não sei o que acontece. E não é só na política, é na literatura, é no teatro, é no cinema, é na música, né? Assim, a gente fica sempre nessa, será que vai? E acaba não indo. Acaba no fundo, como diz o outro. Né? Mas, voltando aqui à vaca fria, como diz minha mãe, Dona Neida, hoje eu vou falar sobre a primeira exposição de produtos do Espírito Santo. Eu encontrei alguma dificuldade para encontrar essa exposição. Eu fiz essa foto aí na inteligência artificial. Eu usei o Leonardo, né? Fiz um prompt lá, mas não ficou muito bom não. Mas ficou legal, né? Uma sala grande com expositores e tal, né? Claro que não foi assim. Foi muito mais pobre do que isso aí. Mas tá bom, só pra gente ilustrar, né? Pra não ficar só assim, né? Nos recortes de jornais da época, né? Foi chamada então de Exposição Provincial e aconteceu em 1886, exatamente uma década depois da grande exposição do centenário da independência dos Estados Unidos, do qual participou Dom Pedro II, né? Foi a primeira viagem de Dom Pedro aos Estados Unidos, né? Foi muito ovacionado e tal, né? Foi muito bem recebido lá, mesmo sendo um monarca, né? Estados Unidos nunca foram muito afeitos a monarcas, e reis e imperadores e tal, então, mas Dom Pedro foi muito bem recebido, né? Essa foi a Exposição Internacional da Filadélfia, que aconteceu em 1876, e essa exposição capixaba, provincial, aconteceu do dia 16 ao dia 22 de julho de 1886. 3 anos depois, aconteceu o golpe da proclamação da República. Eu chamo de golpe, vou chamar sempre de golpe.
E o Brasil é assim, né? A nossa política é de golpes e contragolpes. Golpes e contragolpes, né? Foi assim na independência, foi assim em outros períodos, né? Mas isso aí é outro assunto. A exposição, ela trata de produtos do Espírito Santo e ela foi muito concorrida, foi realizada aqui na capital, né, em Vitória, em 1886 e existem muitos relatos aqui, muitos não, perdão, existem alguns relatos, não muito detalhados e tal, mas o presidente da província na época era o doutor Henrique Moscoso, que dá nome ao parque, né, a Vila do Moscoso lá. Henrique Lobo Moscoso. Tem até foto dele, deixa eu trazer para vocês aqui, gente. Eu encontrei uma foto dele, que é raro, tá? Uma foto inédita do Lobo Moscoso em 1889. Uma foto dele, não, ele morreu em 1889. Mas eu encontrei uma foto dele muito rara, gente, numa biblioteca pública, eu acho que foi no Recife, eu não tenho certeza. Foi no Pernambuco, eu acho, né? E Henrique de Ataíde Lobo Moscoso, né? Pernambuco. Ele nasceu no Pernambuco e faleceu em junho de 89, 1889, né? Assim, uns meses antes do golpe da República, né? O túmulo dele, gente, está abandonado, depredado e abandonado aqui em Santo Antônio. Vocês acreditam? Logo que você entra no cemitério de Santo Antônio, tem aquela construção ali onde a gente faz os velórios. À direita à esquerda tem o túmulo do Moacir Avildes, que é um enorme mausoléu muito bonito, todo de mármore preto, mármore preto, perdão, à esquerda. E à direita da entrada está lá um pequeno obelisco de mais ou menos uns 3 metros de altura, mais ou menos, onde está sepultado o Dr. Henrique Moscoso. Essa é uma foto dele jovem ainda, com 20 e poucos anos, né? E o túmulo está lá, abandonado, né? Ninguém toma conta, aquelas coisas, aquelas bagunças de sempre, né? E ele era o presidente da província no período dessa exposição extraordinária que aconteceu, inaugurou no dia 16 de julho de 1886. E o que eu queria trazer com vocês aqui, para a gente analisar, é que eu já encontrei outros relatos falando dessas exposições, em outras datas. Uma em 1889, né? Mas aí a gente fica assim, se eu encontrei uma com muito relato em 1886, dizendo que é a primeira, então é a primeira, né? Eu não teria encontrado esse material aqui. Então, ele trata do seguinte, são excertos, né, que eu vim caçando e fiz esse compêndio, né, da primeira exposição provincial do Espírito Santo, que foi organizada pela Sociedade Espírito Santense de Imigração, que a ideia era atrair governos estrangeiros, europeus, para uma troca voluntária para que esses terrenos fossem doados para a imigração. Tem um relato estranho que eu encontrei aqui falando que o Espírito Santo teria a capacidade de trazer 250 mil imigrantes. Eu achei exagerado, né, esse número para 1886, eu achei meio estranho assim. Bom, mas tudo bem, está escrito lá nos jornais, né? Ele pode ter um erro gráfico, claro, pode ser 25 mil. E 25 mil imigrantes seria mais do que a população de Vitória, de Vila Velha, de Santa Leopoldina, tudo junto, né? Nessa época. Vitória, em 1886, tinha 20 mil habitantes, então, se viessem 25 mil imigrantes, né, seria um caos total, assim, para o porto e tudo, para a quarentena, né, e para fazer o assentamento de 25 mil pessoas, imagina. Era muita gente, né? Aí ele falou, o evento foi inaugurado com grande solenidade, exibiu produtos locais. Essas exposições, gente, elas são um pouquinho pueris, são meio... O pessoal coloca lá um penacho de um cocar de um índio, ou um café que ele está
plantando lá na terrinha dele. Era uma coisa simples, né? Mas tinham coisas mais legais também, como espadas da época da Revolução Americana, ou uma espada da Guerra do Paraguai, umas coisas assim apareciam, umas medalhas antigas, umas moedas antigas também, doações feitas por pessoas que tinham muito dinheiro, tinham essas coleções, né? E fotografias e colocavam à disposição dessa feira. Mas tinha minerais também, pedras, joias, todo mundo colocava à disposição. E segundo relatos aqui desse material que eu encontrei, alguns desses materiais poderiam ser enviados depois por navio para a exposição de Berlim, que aconteceria no mesmo ano. Esse aí tem uma outra incongruência. Eu encontrei a exposição internacional de Berlim em 1884 e 1885. Então, eu estou procurando aqui, não estou encontrando essa exposição de Berlim, né? Levando em conta, gente, que Berlim nessa época era a capital do mundo, né? Berlim era a principal cidade do mundo no final do século XIX. E foi assim até os anos 20, né? Era uma capital moderna, moderníssima, né? Até os anos 20. Aí em 23, a eleição de Hitler para a chancelaria do Reich, e dali para frente a gente viu Berlim entrar numa decadência política, e depois a gente sabe o que aconteceu. Aí tem aqui o Clube Comercial de Vitória, que também fez a organização desse evento, junto com essa Sociedade Espírito Santense de Imigração, né? Você vê que para trazer imigrantes para o Espírito Santo, para o Brasil, não era fácil não, tá? Você tinha que doar terras, fazer um investimento, dinheiro, carecia de uma interlocução diplomática para que você pudesse trazer esses imigrantes, navio, dinheiro, senão você não tinha jeito. Por mais pobre que fosse a pessoa lá do outro lado, como é que ele ia comprar uma passagem de navio para vir para o Brasil? Em que condições? Né? Não era fácil, não. Italianos e alemães que vieram, né? Suíços e poloneses e polacos e pomeranos e tudo, não foi fácil. Austríacos, né? Suíços, não foi, luxemburguenses, não foi fácil. Né? Era uma caminhada enorme, né? Que você tinha que fazer uma trilha de chancelas estatais, passaporte, não era simples não. E chegando lá, para onde que eu vou? Né? Foi uma coisa muito... A gente analisa assim, muito romanticamente, né? Ai, que lindo, eu vou pegar uma terrinha lá no interior do Espírito Santo. Bicho, o pessoal chegou aqui, foi perrengue, tá no meio do mato com índios e colonos, todo mundo junto ali, aquela confusão. Antes, chegando dos navios, chegando nos portos, o Benevente, ou em Itapemirim, ou aqui em Vitória, aí tinha quarentena. Não era fácil não, tá? Foi uma coisa muito difícil. E as figuras importantes aqui que fazem até discursos falando sobre essa exposição provincial de produtos da produção industrial e agrícola do Espírito Santo foram o doutor Henrique Moscoso, né, que eu mostrei a foto deles aqui para vocês, né, e o Pinto Paca, né, o famoso engenheiro Pinto Paca. Tem uma foto dele aqui também que eu recuperei, né, deixa eu colocar aqui para vocês, tá, esse é o Pinto Paca, famoso, José Adolfo Pinto Paca. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, gente, de importante para comentar dessa exposição. Como eu falei, a exposição foi um sucesso e depois alguns produtos seriam enviados para Berlim na exposição sul-americana. Eu estou procurando essa exposição sul-americana e ainda não encontrei. Existem outras que eu encontrei. Essa exposição de 1876, que Dom Pedro II participou, junto com a Imperatriz, ele levou consigo muito material brasileiro para essa exposição. Teve uma exposição, um stand do Brasil na exposição do centenário da independência dos Estados Unidos. E em outras também. Está tudo aqui relatado com muito detalhes aqui, com fotografias e tudo aqui no Memória Capixaba no Facebook. Depois eu farei um grande vídeo para falar de todas essas exposições internacionais. Né? O texto menciona o presidente da província, doutor Henrique Moscoso. Deixa eu ver. Tem uma conferência proferida na abertura e no encerramento, no dia 16
e depois no dia 22 de julho, com o encerramento, em 1886, né? Deixa eu ver se tem uma linha de tempo aqui importante. Tem um resumo aqui que eu coloquei na inteligência artificial. Os temas principais eram, então, a promoção da imigração, né? O texto fala: onde há terras para localizar bem 250 mil imigrantes. Não é possível. É 25 mil. 250 mil, não acredito. Que eles tivessem pensado nesse número. Não acredito. 25 mil. Isso é um erro gráfico, com certeza, né? Exibição da riqueza provincial, mostrar as riquezas do solo, né, da mineração, né, das águas, né, do Espírito Santo. Projeção nacional e internacional. Aí houve a abertura da exposição numa cerimônia com a presença do presidente da província, Henrique Moscoso, e outras autoridades, né, tem inúmeras pessoas que participaram, né? E, entre aspas, ele fala: correndo as alças da cortina que vedava a entrada principal, declarou inaugurada a exposição provincial do Espírito Santo, Dr. Henrique Moscoso. O discurso de abertura gerou controvérsias, está na imprensa da época, né? Porque o Henrique Moscoso meio que se desculpa. A gente tem que levar em conta que esse homem não era capixaba, né? Ele era pernambucano. E era muito comum, né, que presidentes provinciais fossem indicados pelo imperador e nunca eram capixaba, era raro, né? Então, o Espírito Santo passou pelo menos 350 anos com governantes que não eram capixabas, né? Deixa eu ver, ele fala que no jornal A Província, que repercutiu o discurso de abertura e de encerramento do Henrique Ataíde Lobo Moscoso, que fala, entre aspas: penso que externei meu modo de pensar com toda a liberdade, com toda a franqueza, e eu digo que isso não é um delito. Vou sujeitar-me ou sujeitar-me-ei, vai ter uma mesóclise, né? Entretanto, a sentença do juiz para quem apelo, dizendo que primeiro ele falou mal da exposição, mas depois ele se desculpa. Se eu peguei pesado, ele fala mais ou menos assim: se eu peguei pesado aí com a... O texto original é o seguinte, gente: ascendendo ao pedido da redação da província, de apóstrofo a província, o jornal, né, para publicação do que disse eu por ocasião de abrir-se ontem a exposição provincial do Espírito Santo, palavras de Henrique Moscoso, tá? Tendo em mira apenas sujeitar-me ao veredictum do público sensato, que dirá se eu excedi-me, ofendendo a quem quer que fosse. Aí ele diz: se ataquei a atual administração dessa província, faltando ao respeito àquele que foi honrar nossa festa e cuja imaculada toga tem em mim um reverente admirador. Então ele falou da administração da província, ele tocou no nome de alguém, inclusive com relação à exposição, à organização dessa exposição provincial e todas as nuances políticas envolvidas, né? Especialmente com relação à relação do Espírito Santo com o Império, né? Com o Rio de Janeiro, a capital do Império, e com essas potências internacionais que iriam enviar imigrantes, né, para cá. Penso que externei meu modo de pensar com toda liberdade, com toda franqueza, e que isso não é um delito. Sujeitar-me-ei, entretanto, à sentença do juiz para quem apelo. 17 de julho de 1886, assina HC. Henrique... Perdão, gente, Henrique Coutinho. Quem falou isso aí foi Henrique Coutinho falando mal do Henrique Moscoso. Aí a gente confunde porque os dois são Henrique, né? Henrique Coutinho, que também foi presidente do Estado. E isso em 1886, antes da República, né? Então, Henrique Coutinho estava falando mal do Henrique Moscoso. Eram adversários, né? Então, de vez em quando a gente se confunde com os nomes, que os prenomes são iguais. Aí deixa eu ver o que mais. Ele fala, então, da exibição da riqueza provincial, essa projeção internacional e nacional, né? Aí tem o discurso do Henrique Coutinho, falando mal do Henrique Moscoso, né? Durante a abertura da exposição provincial. Aí fala da participação do Centro da Lavoura e do Comércio, é uma outra entidade, várias entidades participaram, né?
Era uma espécie de cooperativa, não sei bem, né? Era diferente, era muito diferente o Brasil do século XIX, gente. O Centro da Lavoura e Comércio, sediado no Rio de Janeiro, enviou telegramas parabenizando os organizadores da exposição e incentivando a participação do Espírito Santo na exposição sul-americana em Berlim. Estou procurando, não encontrei ainda essa exposição sul-americana de Berlim. Talvez tivesse sido uma conferência, não uma exposição, assim como eu criei aqui nessa inteligência artificial, né? Uma coisa grande que as pessoas iam visitar. Eu não sei, eu vou procurar, eu vou encontrar. E na cerimônia de encerramento foi marcada pela conferência do Dr. Pinto Paca, que destacou o papel dos expositores no desenvolvimento da província, né? E tudo. Deixa eu ver o que tem mais aqui de importante. Tem a linha do tempo? Acho que tem, né? A linha do tempo. Não, na linha do tempo é mais ou menos isso, né, gente? Abriu no dia 16, aí foi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Foi uma semana de feira, né? Que é a primeira exposição provincial do Espírito Santo. E aí tem umas coisas interessantes aqui, como eu falei com vocês da possibilidade do Espírito Santo poder receber 250 mil pessoas como imigrantes. Bom, completamente irreal esse número, né? E eu acho que é só isso, né? Fala de alguns personagens do elenco dessa exposição. Aqui estão os recortes de jornais, tá vendo, gente? 17 de julho de 1886, Henrique Coutinho, que fez críticas ao Henrique Moscoso. E depois ele deixa ao julgamento da opinião pública, né? Quando ele fala em veredictum, do juiz para quem apela, esse juiz, dada a exposição do seu pensamento durante a fala na abertura do evento, e depois a provocação do jornal A Província para que ele externasse nas páginas do jornal A Província o que ele queria ter dito, né, no discurso de abertura do evento, ele pede desculpa e se coloca à disposição do veredictum da opinião pública, né? Se ele realmente está errado ou se está certo em fazer esse apelo e essas reclamações com relação ao Henrique Moscoso, que era o presidente da província, né? Então nós temos aqui o Pinto Paca, que é fundador da Sociedade Espírito Santense de Imigração, né? Henrique Coutinho, que era político na época, né? Deputado provincial, o Henrique Moscoso, que era presidente do Estado e também presidente dessa Liga Espírito Santense de Imigração, Dr. João Maia. O Dr. João Maia, ele é mencionado como o organizador da segunda exposição, que aí eu vou procurar, não sei se foi em 1887, porque logo depois teve a proclamação da República, então eu vou procurar para não errar, né? Aí está o Pinto Paca dizendo que quem quiser mandar os seus objetos para a exposição de Berlim é para mandar até o dia 25 do corrente, 25 de julho de 1886, uns 3 dias depois do encerramento da exposição, e ele assina lá, tá vendo, nos jornais, Pinto Paca. Tem também o desembargador Rodrigues, que é presidente da Sociedade Espírito Santense de Imigração, Honório Ribeiro, presidente do Centro da Lavoura e Comércio do Rio de Janeiro, né, que mandou telegramas e tal, parabenizando pela exposição. Augusto Nunes, que foi um estenógrafo responsável pelo registro do discurso do Pinto Paca, não só esse, né, outros. Todos os discursos de abertura e encerramento tinha um estenógrafo que fazia o registro, né? E esse Augusto Nunes ele é mencionado aqui nas matérias do jornal. Tem também a professora, o professor Paula Moraes, ou é professora, acho que é a professora Paula Moraes, regente da Filarmônica Rosariense, banda que realizou apresentações durante a exposição. Tem também o presidente da província, já falei, né? Acho que é só isso, né? Então é isso aí, pessoal. É só um registro aqui, porque a gente tem que fazer esses registros. Quando eu encontro essas incongruências, eu trago, porque é dúvida minha também. Então a gente tem que pesquisar mais. Eu encontrei já no Google aqui, na Universidade Federal do Espírito Santo, em outras plataformas de trabalhos acadêmicos, né? Aqueles PDFs que você baixa, você pode ler ou não e tudo.
se quiser aprofundar. Eu encontrei exposições, essas exposições capixabas, em várias épocas, né? Inclusive aqui no canal existem várias. Esse aqui é um Henrique Moscoso, tá, gente? Deixa eu trazer para vocês aqui o Pinto Paca, de novo, né? E o Henrique Coutinho, peraí, que é o desafeto lá do Henrique Moscoso. Esse é o Henrique Coutinho, que também foi presidente. Aí tem o Pinto Paca, cadê? O Pinto Paca, e tem e tem o Henrique Moscoso. Aí. Então, gente, é interessante a gente pontuar, quando eu encontro essas diferenças de datas e tudo, eu encontrei essas exposições em várias pesquisas que eu já fiz aqui. Exposição Nacional do Café, tem várias, né? Eu já fiz várias aqui no canal. As exposições pecuárias que vocês estão vendo aqui. Aqui é o Facebook, tá, onde eu coloco todo o material. Essa é a exposição nacional do centenário, da abertura dos portos, que aconteceu em 1908. Quando a família imperial, a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, houve a tal abertura dos portos para o Brasil, né, do Brasil para os portos estrangeiros, né, por conta do bloqueio de Napoleão Bonaparte lá em cima, na Europa. Ele bloqueou, fez um bloqueio continental, não vinha nada dos Estados Unidos para a Inglaterra, porque era desafeto, aquela briga antiga de França com a Inglaterra. Então, quando Dom Pedro desceu, fugindo de Napoleão, alguns dizem que é fugindo, outros dizem que que Dom João VI, o príncipe regente, foi um grande herói, porque, não sei, né? Existe esse problema histórico que a gente tem que estar sempre analisando. E ele abriu os portos do Brasil para as nações amigas. A gente estuda isso, né, no colégio. Estudava, pelo menos. Hoje em dia, acho que ninguém estuda mais P nenhuma, né? E houve, então, em 1908, no Rio de Janeiro, essa grande exposição nacional, né? Tudo era motivo, né? O Brasil estava vivendo ali um Belle Époque maravilhoso, arquitetura lindo, né? O Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era realmente aquela... Por isso que é a cidade maravilhosa, até hoje, a gente chama o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa por conta dessa profusão de arte, tudo muito lindo, né? E essa exposição veio, e toda a data era motivo para fazer uma exposição internacional, né? Nacional ou internacional. E essa foi do centenário da abertura dos portos em 1908. Então já tem esse canal, tem aqui no Facebook essas fotos todas de 1908, com essa enorme exposição lá na Praia Vermelha, lindo, lindo, tudo muito lindo, gente, olha que coisa linda. E o Espírito Santo participou dessa, aí com as delegações, né? Delegação capixaba e tal, várias delegações, né? Paraná, tá vendo? A Marinha de Portugal participou, o deputado do Pará, e aí todos os presidentes de província, deixa eu ver aqui, no restaurante Pão de Açúcar, olha, deputado por São Paulo, será que tem algum capixaba aqui? Deixa eu ver se tem algum nome aqui, Dr. Getúlio das Neves, acho que não, né? Senador Antônio Azeredo. Aí são as autoridades no restaurante lá da exposição em 1908, que o Espírito Santo também participou, né? Aí eu fiz aqui esse recorte na exposição, a participação do Espírito Santo na exposição de 1908, com as fotografias do Eutíquio de Oliver. Eutíquio de Oliver, fotógrafo que passou pelo Espírito Santo fazendo fotos maravilhosas, gente, aí da Serra Sede, ó, lá da minha família, aí o casarão do meu bisavô, lá na Serra Sede, tem várias fotos incríveis, né? E tem outras exposições. Essas exposições agropecuárias não importam. E a exposição do centenário, né, de 1922, aquela famosíssima exposição que o Espírito Santo também participou, né, do centenário da independência do Brasil. Nós tivemos agora em 2022 o bicentenário, né? Então aconteceu no Rio de Janeiro, começou no dia 7 de setembro de 1922, que o Espírito Santo também participou dessa exposição. E há outras, né, exposições, mas essa exposição, primeira exposição provincial do Espírito Santo, então aconteceu em 1886, com a participação de vários personagens do Espírito Santo,
nessa exposição, e depois esse material da exposição seria enviado para a Exposição Sul-Americana de Berlim, que aconteceria em 1886 ou 1887. Eu acho que 1886 também. Eu ainda vou procurar para saber onde está essa exposição, em qual biblioteca que eu vou encontrar, talvez nas bibliotecas nacionais na Alemanha, e de Berlim, né, obviamente, e tentar encontrar relatos da participação do Espírito Santo nessa exposição. Então valeu, gente, muito obrigado. Eu sou Fábio Pirajá, esse é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba. Se quiser entrar em contato comigo, sugerir pautas para a gente pesquisar e tudo, é sempre uma pesquisa jornalística pretérita, né? Porque eu vou lá nas bibliotecas para trazer de volta esse material todo, porque me interessa demais. Eu amo estudar história, geografia, sociologia e cartografia, etc. São os assuntos que me interessam, sempre me interessaram, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e vamos em frente aqui com nossas pesquisas no canal Memória Capixaba. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. Se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.